Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero também que estejam conseguindo organizar a rotina de estudos, com horário. Eu sei que está sendo uma situação difícil para todo mundo, né? A gente está tendo que reformular e refazer nossa rotina completamente. Antes de preparar a aula para vocês, eu estava pensando comigo como a importância do conhecimento que a sociologia oferece, né? Porque se a gente for observar tudo que está acontecendo no Brasil atualmente, a sociologia ela pode servir como uma ferramenta incrível para nos ajudar a compreender um pouco o que é toda essa bagunça, né, que é o Brasil hoje. A gente já está aí há mais de 2 meses de quarentena, os números das vítimas, né, da Covid-19 só aumentam. A gente está vivendo uma crise política muito aguda no Brasil. Se vocês tiverem lido jornais esses dias, e eu imagino que devam ter lido para preparar a redação de vocês, se vocês leram ou assistiram os jornais, viram que atualmente a gente tem uma guerra entre os poderes da República, né? Uma guerra entre o Executivo e o Judiciário, né? Entre o Presidente da República e o STF, Supremo Tribunal Federal. Então, eu estava lendo aqui sobre os conceitos de ciência política e pensando também sobre atualidades, né? E aí também queria falar de um fato curioso que se passou esses dias. Todo mundo aqui conhece a artista pop Anitta. E aí a Anitta fez uma live acho que no Instagram com uma jornalista da CNN para falar de política. E assim, depois muita gente uns ficaram elogiando e outros criticando ela porque ela demonstrou desconhecer coisas muito básicas. E aí coisas muito básicas como a divisão dos 3 poderes, o que significa executivo, legislativo e judiciário. E, por incrível que pareça, esse é um dos tópicos da nossa aula. E, assim, a coisa que nos deixa pelo menos que me deixa mais admirada é o quanto falta formação política no Brasil, né? Porque é um conhecimento mais ou menos simples que está no livro didático. Qualquer aluno de ensino médio que se dedica às aulas de sociologia vai ter esse conhecimento, né? E aí isso só mostra o quanto o nosso país é carente de uma educação de qualidade, de uma educação em ciências humanas, né? Em direito, né? Uma educação de qualidade. Então, eu acho que uma aula de sociologia para vocês, sobretudo com a temática que eu vou tratar hoje, só tem a enriquecer. Vai enriquecer o conhecimento mundo de vocês para a elaboração de uma boa redação para o Enem. Vocês vão poder também fazer uma intervenção política mais qualificada, né? Então, espero que a aula seja proveitosa para vocês. O tema geral da nossa aula será Política, Poder e Estado. Pois bem, gente, eu vou partir de uma definição de política que tem no nosso livro didático e vou concluir lá no final a nossa aula também com um comentário que está presente no capítulo, porque eu achei esses 2 comentários muito interessantes, né? O comentário dos autores do livro. Os autores abrem a unidade do livro fazendo uma definição bem simples de política que eu vou colocar aqui para vocês. Então, bora lá. Política é a arte de determinar como vamos viver juntos, conciliar nossos interesses e estabelecer regras de convivência. Ou seja, a política ela é uma atividade que surge a partir da vida social, da vida coletiva. Ela é uma atividade que surge a partir da nossa convivência em conjunto. Isso significa dizer que a nossa convivência em conjunto gera conflitos porque a sociedade é marcada por diferenças de interesse, né? Interesse entre indivíduos, mas, sobretudo, diferença de interesses entre grupos sociais distintos. A maioria de nós tende a pensar a política de 2 formas muito simplistas. Tem um grupo de pessoas que olha para a política de forma muito ingênua, que acredita que a política é a luta pelo bem comum, que a política ela é uma coisa que, no seu ideal pelo menos, ela tem que buscar a cidadania, né? O bem para todos. Essa é a visão que eu considero ingênua da política. E tem aquela outra visão que eu considero também distorcida, que é a visão das pessoas que se consideram apolíticas, né? Que as pessoas que ignoram completamente, não tem qualquer relação com a política, não se interessa, odeia a política. Então,
mesmo em sala de aula com vocês, eu já ouvi comentários dessa natureza, né? Eu me lembro que quando eu disse que a temática do terceiro ano seria ciência política, assim, alguns de vocês viraram a cara, dizendo, professor, eu não gosto de falar disso. Mas vejam bem, é extremamente importante, e isso está estabelecido lá na LDB, e está na Constituição Federal, que vocês aprendam e construam ferramentas para uma melhor participação cidadã. Então, como é que eu vou ser um cidadão bem ativo se eu não conheço o jogo da política, não é mesmo? Então, essas duas maneiras de ver, né, tanto a maneira mais ingênua e a maneira distorcida, fazem parte do senso comum. Eu queria que vocês afastassem essa visão, deixassem a visão um pouco de lado e tentassem caminhar comigo aqui numa reflexão mais profunda sobre o significado da política. Para tanto, eu vou trazer aqui uma definição do sociólogo alemão Max Weber. Max Weber vai dizer o seguinte: o centro da vida política é a busca pelo poder. Veja bem, ele está dizendo aqui que o que move a política, tanto a política de partidos de direita, de partidos de esquerda, é a busca pelo poder. É a busca pelo poder dentro da sociedade. E aí Weber vai fazer uma reflexão também interessante sobre o que é o poder, né? Porque ele vai dizer, o poder que é exercido pela violência, ele é um poder forte, mas porém muito limitado. Veja bem, todo aquele poder que eu exerço pela violência, ele tem seus limites. Então, vocês imaginem que o Estado e um governo precisassem colocar uma polícia do lado de cada cidadão para que os cidadãos desrespeitem a lei. Isso é praticamente impossível. E por mais que um ditador seja muito repressivo, só com a violência ele não consegue manter um poder. Weber vai dizer que o uso da violência é a forma mais bruta e mais simplista de exercer o poder. Por isso que ele vai dedicar toda a sua reflexão a uma forma mais sutil e indireta de poder, que ele vai chamar de dominação. Dominação, para Weber, é a probabilidade de encontrar obediência em um grupo de pessoas. Porque, veja bem, é muito melhor para um governante que ele consiga que a população lhe obedeça, pela livre e espontânea vontade, do que o governante tenha que usar da violência, usar da força bruta, né? Então, partindo desse conceito de dominação, Weber vai falar dos três tipos puros de dominação. Lembrando que esse conteúdo eu já passei parte dele na sala de aula, né, gente? Então, imagino que vocês já estejam relembrando. Então, Weber vai dizer 3 tipos puros de dominação. Dominação tradicional, dominação carismática e dominação legal racional. Na dominação tradicional, o que faz com que as pessoas obedeçam é o conjunto dos costumes. Então, quando eu obedeço aos meus pais, quando eu respeito os mais velhos, quando eu tenho consideração pela religião, tudo isso eu faço porque está na tradição, sempre foi assim. Eu aprendi isso na minha educação desde casa e não precisa de uma lei, não precisa que ninguém me obrigue a fazer isso. Está nos costumes, está na tradição da minha sociedade. Então, isso é a primeira fonte de dominação para Weber. A segunda fonte de dominação é a dominação carismática. Então, para Weber, muita gente também obedece a um governo e a uma liderança quando esse governo e essa liderança exerce o carisma. O que é o carisma? É a capacidade de fazer com que uma pessoa lhe siga pelos seus dons individuais. Então, poderíamos aqui citar grandes líderes carismáticos na história da humanidade. Então, a gente pode ir, abre aspas, para o bem e para o mal, certo? Os líderes carismáticos não são apenas líderes com causas políticas positivas. Então, a gente tem Nelson Mandela na África do Sul, a gente tem... pensemos aqui em lideranças carismáticas na própria religiosidade. A gente tem a figura de Jesus Cristo, que as pessoas o seguiam pelo seu carisma individual. A gente tem o Martin Luther King nos Estados Unidos, não é? Então, essas são as lideranças carismáticas com causas positivas, né? Mas também a gente tem as lideranças carismáticas com causas negativas, como grandes lideranças do fascismo do século XX, né? O Hitler, por exemplo, era uma liderança extremamente carismática. Ele conseguia magnetizar a sua plateia. A partir da sua fala, as pessoas ficavam encantadas e o seguiam, né? Então, essa é a segunda fonte de dominação, de obediência, para Weber. A terceira fonte é a que ele chama de legal racional.
e é a que ele dá mais importância, porque é a que está presente no nosso mundo moderno. Ele vai dizer que é aquela obediência que a lei desperta. Então, quando eu obedeço o juiz, por exemplo, eu não obedeço porque está na tradição, eu não obedeço porque o juiz é carismático. Eu obedeço porque o juiz representa a lei impessoal, objetiva, racional, tá claro? Então, na modernidade, nos tempos modernos, o tipo de dominação que predomina para Max Weber é a dominação racional, né, legal-racional. Isso não quer dizer que ela existe sozinha, né? Então, na sociedade, Weber vai dizer que esses três tipos de dominação eles se intercalam, se interrelacionam. Pois bem, gente, retornando um pouco na história, o primeiro pensador que vai construir essa visão mais realista da política, mais sofisticada da política, é Nicolau Maquiavel, no século XV. Maquiavel é o primeiro que vai buscar refletir sobre a política como ela é, e sobre não como nós gostaríamos que ela fosse. Então, em vez de eu fazer um juízo de valor sobre a política, eu faço um juízo de fato. Em vez de ficar especulando como a política deve ser, eu devo buscar conhecer como a política é. Né? E aí, Maquiavel vai, através de sua principal obra, né, O Príncipe, ele vai historicizar como os governos e os estados foram constituídos. E aí Maquiavel demonstra que, quando a gente olha para a política de fato, não existe esse céu perfeito e maravilhoso que está na cabeça daquelas pessoas que têm uma visão ingênua da política, como eu falei inicialmente para vocês. Então, todo Estado moderno, Maquiavel vai dizer, ele é fruto da conquista e da guerra. Então, todos os Estados modernos, como nós os conhecemos, eles surgiram a partir da violência, da guerra, da conquista, de processo de colonização, de processo de autoritarismo, e muito sangue foi derramado nessa história. Então, não tem nada de ideal, de bonito na construção do Estado moderno. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: uma vez que esse Estado moderno se constituiu, na medida em que ele vai se constituindo, na verdade, a partir dos séculos XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, na Europa, né? Então, percebam que o processo de constituição do Estado moderno é um processo multissecular. Então, ele atravessa muitos séculos, e muitos indivíduos e muitos grupos sociais contribuíram para a construção desse Estado moderno. E aí nós avançamos aqui para o nosso próximo tópico, que é os contratualistas. Quem foram os contratualistas, os filósofos contratualistas, e qual era a reflexão que eles propuseram. Então, gente, uma vez que o Estado foi criado, o Estado moderno foi criado, e aí, vejam bem, o Estado moderno ele começa a se consolidar quando, nesses séculos, né, que eu falei para vocês, séculos XV até XIX, quando o antigo mundo feudal ele vai ruindo. Então, a monarquia e os senhores de terras vão perdendo poder, a Igreja Católica vai perdendo poder, e no lugar dessas velhas instituições vão surgindo as novas instituições dos tempos modernos. Então, a economia e a política vão mudando, a economia e a política vão tomando formatos distintos, e aí esse processo ele vai culminar com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Na Revolução Francesa, em 1789, a gente tem a queda da monarquia na Rússia e o estabelecimento de uma república, né? Claro, com muito vai e vem, mas o ponto fundamental, né, em todo esse processo de construção do Estado moderno, né, pelo menos nos seus aspectos políticos, tem a Revolução Francesa como o seu principal centro. E a Revolução Industrial também mudou a economia drasticamente, né? A Revolução Industrial ela traz, junto com a Revolução Política, né, na França, ela constitui o que é o capitalismo, o mundo moderno, o mundo da tecnologia, da ciência. Então, os contratualistas, né, os filósofos contratualistas desempenharam uma função fundamental na constituição dos ideais da Revolução Francesa e de toda a constituição do que vai ser o novo regime político, a nova forma de política, a nova forma de governo, a nova forma de sociedade. Então, muito do que nós temos hoje, inclusive na Constituição brasileira, deve a essas três figuras, né? Eu estou me referindo aqui a Hobbes, Locke e Rousseau. São três homens que viveram entre os séculos XVI, XVII e XVIII na Europa e que
escreveram obras que foram fundamentais para inspirar revoluções políticas e foram fundamentais na construção do Estado moderno. E aí a principal reflexão desses pensadores era a seguinte. Tomar uma água. Gael. Atrapalhando minha aula, mas, gente, faz parte da gravação da aula em casa, certo? O Gael é assim mesmo, um cachorro estressado. Então, como eu estava dizendo a vocês, esses pensadores, eles constituíram as bases para o Estado moderno, né? As bases filosóficas, as bases teóricas para a construção do Estado moderno. Mas, sendo mais preciso, eles ofereceram uma legitimação para o Estado moderno, né? E aí, a grande pergunta que esses três autores se colocaram para responder é a seguinte: quanto pode o Estado? Como é que o Estado pode se tornar legítimo? Veja, porque uma vez que o Estado ele se constituiu a partir da violência, da guerra e da conquista, como disse Maquiavel, isso foi o início, ele se constituiu, se formou. Agora, o que a sociedade moderna precisa é construir um discurso que legitime, que dê legitimidade, porque, como eu disse a vocês, se a dominação ela vier só pela violência, ela não funciona, ela também tem que ter uma dominação simbólica, não é? Então, rapidamente, que eu sei que eu já estou passando para vocês muito conteúdo, Hobbes dizia o seguinte: sem o Estado, ele vai dizer, todos os três partem da premissa de que o Estado é necessário, né? Hobbes vai dizer, sem o Estado, a vida seria violenta e pobre e se instauraria uma guerra de todos contra todos. Então, em sala de aula eu já dei esse exemplo para vocês. A polícia representa o Estado, não é mesmo? Vocês imaginem se a polícia parasse de trabalhar hoje. Eu imagino que vocês pensem a mesma coisa que eu. A maioria das pessoas não respeitariam as leis. Então, é o que Hobbes diz. Hobbes vai dizer, olha, se não tem Estado, se instaura uma guerra de todos contra todos, né? Cada um vai buscar seu interesse individual e não vai respeitar as regras coletivas. Locke vai dizer, olha, se não tivesse Estado, não seria uma coisa tão bagunçada assim não, como pensa Hobbes. As pessoas já teriam seus direitos naturais. Ele está falando aqui do direito à liberdade e do direito à propriedade. Porque ele vai dizer que antes de existir qualquer Estado, o ser humano já tem direito à liberdade, à sua própria vida e à propriedade, ou seja, aquilo que é fruto do seu trabalho. Rousseau, diferente desses outros dois, ele vai dizer o seguinte: ele tem uma visão mais positiva de uma sociedade sem Estado. Ele vai dizer o seguinte: se não houvesse Estado, as pessoas seriam livres e se contentariam com pouco. Então, por aqui vocês podem perceber já que Rousseau tem uma visão mais negativa do Estado, né? E aí, Hobbes diz o seguinte: o Estado nasce porque as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de perderem sua vida, por isso elas criaram o Estado. Locke vai dizer, não é tudo isso que o Hobbes está dizendo, mas é o seguinte: ninguém é bom juiz de si mesmo, e o Estado seria necessário para arbitrar os conflitos entre as pessoas. E aí, quem tem uma visão totalmente negativa do Estado moderno vai ser Rousseau. Rousseau vai dizer o seguinte: olha, o Estado nasceu para defender a propriedade e foi isso que instaurou a desigualdade entre as pessoas. Então, eu me lembro quando eu li um pequeno livro de Rousseau, que eu acho que o título é Sobre a Desigualdade entre os Homens. Lá Rousseau diz que a desigualdade começou quando o primeiro homem pegou uma estaca, fincou num lugar e disse que aquele terreno era seu, disse que aquele pedaço de terra era seu. Então Durkheim diz que o Estado legitima essa desigualdade, né? E aí, vamos para frente. Hobbes diz que as pessoas podem esperar a paz e a ordem, né? Que a paz e a ordem sejam garantidas pelo Estado. Locke diz que os direitos e as liberdades individuais sejam preservados, então o Estado deve servir para proteger a propriedade, a vida e a liberdade. E Rousseau vai dizer que o Estado ideal, que não é esse que está aí, ele precisa ser construído ainda, né? Rousseau vai dizer, é um Estado em que os cidadãos possam participar ativamente das decisões em nome do interesse de todos. Então veja bem, cada um desses autores vai constituindo uma visão diferente e acrescentando um elemento à constituição desse Estado moderno. Então, as nossas constituições contemporâneas de hoje, 2020, tem muitos elementos apresentados aqui. A garantia da ordem, né, para Hobbes,
a garantia da propriedade, da liberdade e a participação, por exemplo, através do voto e do plebiscito, né? Algo que se relaciona muito com as ideias de Rousseau. Bom, gente, eu encerro aqui esse tópico sobre os contratualistas. Vou falar um pouquinho mais sobre, e aí mais rápido, eu prometo, sobre dois pontos. Regime político e partidos políticos. O livro traz uma conceituação de regime político que eu considero bem esclarecedora. Ele diz o seguinte: regime político é um conjunto de instituições, leis e valores que regem a luta pelo poder em determinada sociedade. Então, a gente já aprendeu que a luta pelo poder é o centro da vida política, né? Como disse Max Weber. Então, um regime político é a forma como se organiza a disputa por esse poder, né? Através de instituições, de regras, de leis. E aí, atualmente, a maior parte dos países do mundo, né, vivem sobre regimes democráticos parlamentares. Né? E aí, o que é que define um regime democrático? O livro traz aqui 3 elementos que constituem um regime democrático. Primeiro, o chefe do governo executivo tem que ser eleito pelo voto, ou seja, o presidente ele precisa ser eleito pelo voto. Então, nesse sentido, os 20 anos que nós tivemos de ditadura militar foram uma ditadura militar, não foram democracia, porque os presidentes não eram escolhidos pelo voto. Né? Segunda característica de um regime democrático: os membros do legislativo também são eleitos pelo voto popular. E a terceira característica de um regime democrático é que existe mais de um partido. Porque, veja bem, se num regime político, pelo menos a partir dessa perspectiva, há apenas um partido, significa que só uma visão pode disputar o controle do poder. Ainda sobre regime democrático, os regimes democráticos eles se dividem entre presidencialismo e parlamentarismo. Né? No presidencialismo, como é o caso do Brasil, o governante do poder executivo, o presidente da República, ele é eleito pelo voto direto da população. No parlamentarismo, como é o caso da Inglaterra, os governantes são eleitos de forma indireta. Né? As pessoas votam nos deputados e aí os deputados elegem o primeiro-ministro. Né? Esse é o caso da Inglaterra, né? em que lá há um parlamentarismo, né? Uma monarquia parlamentarista. Né? E aí a monarquia tem mais lá um peso simbólico, muito mais simbólico do que de tomar decisões. Né? Quem toma decisões é o primeiro-ministro. Né? Então, nas democracias contemporâneas, os regimes eles se alternam entre presidencialismo e parlamentarismo. No Brasil, nós temos presidencialismo. E aí, encaminhando para a conclusão, gente, outro elemento importante é a questão dos partidos políticos. Né? Então, toda democracia, em todo regime representativo, né, a gente tem partidos que se organizam para disputar o poder. Então, desde lá a Revolução Francesa até os dias atuais, os partidos mais ou menos se dividem entre partidos mais à direita e partidos mais à esquerda. Os partidos mais à direita defendem a propriedade, o direito à liberdade, e defendem menos intervenção estatal, né, na vida do povo e na vida de determinada sociedade. Os partidos de esquerda estão mais vinculados às classes trabalhadoras e defendem que os ricos paguem mais impostos, por exemplo. Defendem mudanças mais radicais para a sociedade. Mas tanto um como o outro participam desse jogo político e desse regime político, né, dessa forma de organizar a disputa pelo poder. Retomando o comentário que eu fiz no início, o que a gente vê hoje, portanto, no Brasil, é uma disputa entre essas esferas do poder. Então, a gente tem uma disputa entre legislativo, judiciário e executivo. Né? Então, quando vocês assistirem agora jornais, vocês têm mais elementos para entender como é que funciona essa disputa. Como eu disse para vocês inicialmente, eu vou encerrar a aula de hoje falando aqui, lendo para vocês a conclusão do capítulo, né, que os autores do nosso livro didático colocam. Eles dizem o seguinte: a única alternativa ao governo dos aventureiros e desonestos é que você, cidadão, aprenda como o jogo da política é jogado e, ao lado de seus concidadãos, faça com que ele funcione a favor de todos. Ou seja, a principal arma que todos nós, cidadãos, temos é conhecer o jogo da política. Então, quando eu falei aqui de Maquiavel, de Weber, falei de regimes políticos, né, falei dos contratualistas, tudo isso é conhecimento, isso é informação que pode fazer com que
cada um de vocês saiba opinar melhor, saiba decidir melhor e consiga perceber quando um governo ele respeita ou não a democracia, quando ele é positivo ou não para a maioria dos cidadãos. Então é com essa ideia que eu termino a aula de hoje. Muito obrigado, gente, e até a próxima.